Numa cidade do interior de São Paulo, em 2013, uma família católica vivia um pesadelo silencioso. Seu filho mais novo, com apenas 6 anos de idade, havia nascido com uma malformação congênita grave no pâncreas. A anomalia era rara, dolorosa, progressiva. Os médicos que acompanhavam o caso já haviam sido claros. Não havia protocolo cirúrgico disponível que garantisse qualidade de vida no longo prazo. A família rezava, frequentava a missa, buscava esperança. Mas as perspectivas médicas eram sombrias. Então alguém mostrou para essa família a história de um jovem italiano que havia morrido 7 anos antes. Um adolescente de 15 anos, morto de leucemia em 2006. Um candidato à beatificação. Um jovem que havia passado a vida inteira documentando milagres eucarísticos e indo à missa todos os dias. Carlo Acutis. A família começou a rezar, pedindo a intercessão de Carlo. Com constância, com fé. Não como um experimento, mas como pessoas que não tinham mais outros recursos humanos disponíveis e que decidiram confiar no único recurso que o mundo não pode dar: a graça. O que aconteceu depois foi documentado, investigado, analisado por uma comissão médica independente no Vaticano. E reconhecido pelo Papa Francisco como milagre. E é essa história que eu preciso te contar hoje. Não apenas porque ela abriu as portas da canonização de Carlo Acutis, mas porque ela revela algo sobre a natureza de Deus que vai te deixar sem chão. Mas primeiro, preciso te dar um contexto fundamental. O processo de canonização na Igreja Católica é rigoroso. É lento. É intencionalmente difícil. A Igreja não quer cometer o erro de reconhecer como santo alguém que não o é. Por isso, o processo tem etapas muito bem definidas. Para que uma pessoa seja beatificada, primeiro passo antes da canonização, é necessário provar que ela viveu virtudes cristãs em grau heróico. Não virtudes comuns. Heróicas. E além disso, é necessário um milagre. Um milagre que seja investigado por uma comissão médica independente, composta por especialistas sem afiliação religiosa relevante, que ateste que a cura investigada não tem explicação científica. Isso não é afirmação religiosa. É requisito institucional da Igreja Católica, criado exatamente para garantir que nenhuma pressão de fé ou devoção possa substituir o rigor da investigação. Para Carlo Acutis, o milagre que abriu as portas da beatificação foi o do menino de Campinas. Após o início das orações da família, em determinado momento, sem qualquer intervenção médica adicional, a criança foi levada para os exames de rotina que acompanhavam sua condição. Os resultados chegaram, e os médicos ficaram em silêncio por longos segundos antes de falar. A malformação havia desaparecido. Não havia diminuído. Não havia melhorado parcialmente. Havia desaparecido completamente. A estrutura anatômica do pâncreas da criança era agora completamente normal. Sem cicatrizes. Sem vestígio da anomalia anterior. Como se aquele órgão tivesse sido refeito. Os médicos pediram novos exames. Exames mais detalhados. Outros especialistas foram chamados para rever os casos anteriores e comparar com os novos resultados. E a conclusão, depois de semanas de avaliação, foi a mesma. O que os exames mostravam era incompatível com qualquer processo de cura natural conhecido pela medicina. A família atribuiu a cura à intercessão de Carlo Acutis. E a Diocese de Campinas abriu o processo formal de investigação eclesiástica. Um dossiê completo, com todos os exames anteriores e posteriores, todos os laudos médicos, todos os registros de acompanhamento da criança e o relato detalhado das orações da família, foi enviado ao Vaticano. A Congregação para as Causas dos Santos convocou sua comissão médica independente. Especialistas em gastroenterologia, em radiologia, em medicina interna, foram chamados para examinar o caso. Cada um analisou individualmente, sem comunicação entre si durante o processo. A conclusão foi unânime. A cura não tinha explicação científica. O Papa Francisco assinou o decreto reconhecendo o milagre. E em outubro de 2020, em Assis, na mesma cidade onde o corpo de Carlo repousa, o jovem foi beatificado.
A cerimônia aconteceu durante a pandemia de Covid-19, com um número restrito de presentes, mas transmitida ao vivo para o mundo inteiro. Beato Carlo Acutis, o primeiro beato nascido no século XXI. Mas a história não parou aí. Para que um beato se torne santo, a Igreja exige um segundo milagre. E o segundo veio da América Central. Uma jovem da Costa Rica havia sofrido um acidente grave de bicicleta. O traumatismo craniano foi severo, com dano neurológico extenso. Os médicos que acompanharam o caso nos dias seguintes ao acidente foram categóricos com a família. Havia dano cerebral permanente. A jovem sobreviveria, mas sua qualidade de vida estaria gravemente comprometida de forma irreversível. A família rezou. Para Carlo, com a mesma constância e a mesma fé sem garantias que caracteriza a oração de quem já esgotou as alternativas humanas, e a jovem se recuperou. Completamente. Os exames subsequentes não mostravam nenhuma marca do dano que havia sido documentado nos dias após o acidente. Função cognitiva normal. Capacidade motora normal. Qualidade de vida plena. Os médicos que a acompanhavam classificaram o caso como, nas palavras do laudo, medicamente inexplicável. O Vaticano investigou, reconheceu, e em 14 de abril de 2025, na Praça de São Pedro, em Roma, o Papa Francisco canonizou Carlo Acutis. Santo Carlo Acutis. O primeiro santo do século XXI. Mas eu quero ir além dos fatos institucionais agora, porque há algo nessa história que me parece importante demais para não dizer. Os 2 milagres atribuídos à intercessão de Carlo Acutis envolvem crianças e jovens. Uma criança brasileira. Uma jovem costarriquenha. É como se Carlo, que morreu aos 15 anos, que dedicou a vida a alcançar jovens através da tecnologia e da exposição dos milagres eucarísticos, continuasse, do céu, sendo um intercessor específico para os jovens, como se ele houvesse levado para o céu a mesma missão que tinha na terra. E há um segundo detalhe que me impressiona ainda mais. Ambas as famílias estavam comprometidas com a vida sacramental. Iam à missa. Acreditavam na Eucaristia. A cura não veio do nada. Veio de dentro de uma vida de fé. De uma oração enraizada em convicção. Como se Carlo, do outro lado, só pudesse interceder plenamente por aqueles que estavam na mesma direção que ele havia vivido. Na direção do sacrário. Na direção da missa. Na direção da Eucaristia que ele chamava de sua autoestrada para o céu. Se você está aqui hoje carregando uma dor que a medicina não conseguiu curar, uma situação que o esforço humano não conseguiu resolver, uma pergunta que a razão não conseguiu responder, a história dos milagres de Carlo Acutis é uma mensagem para você. Não uma garantia de resultado, mas um convite à confiança. Porque Deus age. A história prova. A ciência documentou. O Papa reconheceu. Carlo Acutis, rogai por nós. Se esse vídeo tocou você, deixa nos comentários uma intenção de oração. E compartilha com quem precisa ouvir que Deus ainda age no mundo.